noite. Eu quero agradecer o convite da professora Camila, que está presente aqui hoje. Quero agradecer ao professor Diana pelo acolhido. Consegue me escutar, não? Tá. Quero agradecer também a presença de todos vocês que escolheram estar aqui hoje. Eu estou um pouco nervosa. Estou voltando para a Rural hoje. Eu me formei aqui em Direito tem 10 anos. Fiz parte da primeira turma. Advoguei durante muito tempo. E aí tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu decidi estudar política. E agora eu faço mestrado na UF, em Ciência Política. Minha área de concentração é Teoria Política e Pensamento Político Brasileiro. E a minha pesquisa, o meu pano de fundo da minha pesquisa é estudar o pagamento das mulheres no cenário aqui no Brasil. Quando eu decidi voltar para a academia para estudar, eu decidi que eu teria as mulheres como sujeitas de pesquisa para a gente poder tentar aprofundar um pouco mais nessas questões. E aí hoje eu vou tentar contar um pouquinho aqui a história que não é contada. Nesse grupo da professora Ludmila, que eu faço parte do estudo com ela, a gente vê que a Guerra, em algum momento no livro dela, ela fala que a história sempre foi contada por homens. Do jeito dos homens, do jeito que convinha a eles explicitar essa história. O resultado disso são milênios de apagamento. A gente não tem um conhecimento amplo da participação das mulheres no que diz respeito à construção e avanço da civilização. E engraçado que a Chimamanda, talvez vocês conheçam ela tem uma frase num ensaio em que ela fala do perigo de uma história única. Ela diz pra gente assim: é assim que se cria uma história única. Mostra o povo como uma coisa só, sem parar, e é assim que ele se torna. Minhas cores ali são bem chamativas, porque faz parte da identidade visual do feminismo que eu costumo estudar. O lilás, ele representa essa junção do que seria o azul de menino e o rosa de menina, seria essa junção em nome da igualdade, e o verde sobre a esperança feminista. O rosa eu coloco para destacar, chamar mais atenção mesmo. Bem, voltando para a Chimamanda, essa frase dela eu acho uma frase genial, porque é uma frase que a gente consegue aplicar a qualquer minoria política, se a gente for pensar bem. E nos é vendida uma história que a gente evoluiu do jeito que evoluiu muito por causa da contribuição dos homens, mas não é passada com tanta, como é que eu posso dizer, não é passada com tanta verdade, assim, vamos dizer. A distribuição também foi uma contribuição, né? A gente vê muita guerra, vê questão de depredação ambiental, enfim, a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente. Se a gente conseguir olhar com atenção o nosso histórico escolar, quando a gente está na escola, a gente vai conseguir falar de Napoleão Bonaparte ou de Robespierre, mas a gente não vai conseguir falar, por exemplo, de Olympe de Gouges. Pelo menos isso na minha geração. Acredito que a geração Z, talvez, pode ser que seja a maioria das pessoas que estão aqui hoje, tem um acesso maior a esse tipo de informação, e mais para frente a gente vai ver por que também. Então a gente não vai falar de Olympe de Gouges, que teve participação super importante na Revolução Francesa. Quando ela ousou falar de direitos das mulheres, ela foi condenada à forca. Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente sabe falar sobre Dom Pedro, mas quando a gente pensa em Leopoldina ou Domitila de Castro, a gente só consegue lembrar de uma disputa de 2 mulheres por causa de um homem. Na verdade, a história não é essa. Leopoldina veio para o Brasil totalmente muito culta, com muitos aprendizados, se frustrou muito quando chegou aqui
e se deparou com um cenário de que ninguém dava ouvidos para o que ela tinha que falar, só que com o jeito dela, ela conseguiu articular politicamente, influenciar Dom Pedro em decisões políticas. E hoje vocês devem saber que a independência do Brasil foi proclamada pela Leopoldina. Logicamente ela sabia, né, o pensamento de Dom Pedro, mas na hora que teve que proclamar, quem proclamou foi ela. E ele recebeu um comunicado lá durante a viagem para poder só falar lá, né, independência ou morte. Domitila de Castro, que a gente conhece também como amante de Dom Pedro, Marquesa de Santos, a gente não conhece a história pretérita dela, mas foi uma mulher que sofreu enormes violências. E foi uma articuladora política, foi ativista do Partido Liberal e faleceu acumulando um patrimônio que hoje corresponderia a cerca de 228 milhões de reais. Ela construiu esse patrimônio sozinha naquela época. A gente também não sabe dessa história. A gente decora a fórmula de Bhaskara, mas a gente praticamente não sabe da importância de Marie Curie também para a ciência. E junto com o marido dela descobriu o polônio rádio, foi a primeira mulher a fazer um doutorado na França, ganhou 2 prêmios Nobel e a gente também não tem. Isso tudo é fruto de um apagamento. Vejam, grande parte de vocês que estão aqui hoje, como eu falei, pertencem a uma geração mais nova do que a minha. E eu digo aqui hoje com muita humildade que nós aqui, mulheres da geração milênio, temos muito mais a aprender com vocês da geração Z do que talvez vocês tenham a aprender aqui comigo hoje. Isso eu não estou falando sozinha, tá? A Financial Times publicou agora, recentemente em janeiro, essa pesquisa em que demonstra que a geração Z, as mulheres são mais progressistas e os homens mais conservadores. Isso quer dizer que pessoas abaixo de 30 anos estão contrariando o padrão histórico. Historicamente, a gente tinha mulheres mais conservadoras, homens mais progressistas, agora a gente consegue ver o contrário. A minha leitura política para isso é que a gente nunca teve um cenário de tanta emancipação, consolidação e progressão feminina. E toda mudança gera um medo e um desconforto. Então, a gente compreender também que talvez para os homens seja um cenário de medo de perda de espaços em que historicamente eles estão ocupando. Desde que a gente existe, talvez, né? A Luísa Ludmilla pode falar mais do que eu nesse sentido. Medo de demonstrar vulnerabilidades. Então, por isso a gente vê mulheres avançando cada vez mais nesses desejos de mais direitos e homens agora da geração Z tentando puxar um pouco esse freio. Bom, quando a gente ouve a história, a gente fica parecendo que as mulheres sempre se conformaram com esse lugar de subjugação, de opressão, e, na verdade, não é mesmo assim. O feminismo, até as feministas sempre existiram. Então, fica parecendo que quando chegou o século XX, ficou um bicho na gente, a gente resolveu se rebelar de repente. E a história não é essa. Elas sempre existiram, sempre tiveram as questionadoras, as que se incomodavam, as que eram combativas. Só que veio a Inquisição e chamou as mulheres de bruxas, todas nós, aliás. Na verdade, na época da Inquisição, qualquer motivo era motivo para nós sermos enquadradas como bruxas. Se nós tivéssemos alguma questão fisiológica, biológica, de não poder gerar filhos, bruxos. Mais para frente, a gente, para nossa exaustão, para nossa inquietação, para nossa sobrecarga, a gente recebeu até um diagnóstico de Freud, que era histeria. Bom, eu digo que eu sou feminista antes de eu aprender a falar a palavra feminismo, porque eu sempre senti essa inquietação. E durante a minha infância, eu tenho mais 4 irmãs e um irmão. Eu me sentia muito incomodada porque eu não me encaixava, parecia, estava sempre ali, as arestas que tentavam aparar em mim nunca era suficiente para caber na caixinha que talvez
esperasse. Só que eu tive muita sorte, porque a minha adolescência foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, então passam as contas. E junto com a minha adolescência, começou a popularização da internet. E junto com a popularização da internet, veio o que a gente entende a nível mundial, a quarta onda do feminismo, que é o cyberativismo feminista, que foi quando essas mulheres que já cresceram nesse meio de redes sociais, de internet, começaram a se apropriar desses espaços para poder disseminar os seus discursos. Então, eu me senti aliviada quando eu me deparei com esse... Eu não estava tão errada assim durante a minha vida. E aí, com essa quarta onda, que é uma onda que a gente vem vivendo até hoje, a gente tem um caráter muito excepcional, que é a interseccionalidade. É uma onda de ativismo feminista que está preocupado com recortes de raça, etnia, gênero, idade, enfim, qualquer recorte que vocês possam imaginar de opressão de minoria política, é uma onda feminista que está abraçando isso agora. Então, se eu respiro aliviada em descobrir que eu consegui me entender, eu acredito que mulheres da geração Z agora podem respirar ainda mais aliviadas do que eu. Hoje, eu quero focar nossa conversa aqui no Brasil. Eu não vou me aprofundar em movimentos feministas, porque eles são plurais, são muitos, e eu acho que vai fugir um pouco da proposta. Eu pensei em algo diferente. Ao invés de falar especificamente da origem do feminismo no Brasil, e a gente está no ambiente acadêmico, eu acho que seria interessante da gente falar da origem do pensamento feminista no Brasil. Eu quero dizer o seguinte: qual foi o caminho que foi percorrido para a gente chegar hoje aqui, em 2024, num evento institucionalizado numa universidade federal, para a gente poder conversar sobre mulheridades. Eu queria, na verdade, começar a falar desde o próprio feminismo, porque eu adoro falar, mas nem dá tempo. O próprio feminismo é um termo que a gente usa para poder enquadrar uma época em que a palavra feminismo ainda não existia. Mas, logicamente, já existiam mulheres com que hoje a gente entende que seriam valores feministas, né? Mas eu vou fazer isso, né? Vou me ater ao momento em que a palavra feminismo foi inventada e, surpreendendo zero pessoas, feminismo, substantivo masculino, uma palavra inventada por um homem, pelo Charles Fourier, um sociólogo francês, em 1837. Eu pedi humildemente que vocês não façam uso de anacronismo. O que eu quero dizer com isso? Que nessa conversa que a gente vai ter aqui, que a gente não tente transportar a nossa ideia, o que a gente sabe hoje, para o passado, porque isso acaba sendo uma injustiça com as evoluções que a gente conseguiu num cenário completamente cercado por desinformação, tá? Então, vamos tentar fazer a nossa análise considerando a época em que foi vivida e não o presente, tá? Então, o pensamento feminista do Brasil, eu coloquei ali umas das nossas pensadoras, provavelmente vocês devem conhecer alguma ou não, mas vou apresentá-las para vocês o mais rápido que eu puder. Quando a Angela Davis, eu acho que vocês conhecem, né? Quando a Angela Davis veio no Brasil, em 2019, ela falou essa frase: eu me sinto estranha quando sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprendem comigo. A gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muitos cientistas sociais hoje em dia chamam de síndrome do vira-lata. Inclusive, a filósofa Marcia Tiburi tem um livro que chama Complexo Vira-Lata do Brasil. Se vocês tiverem interesse em ler um pouquinho.
E essa síndrome do vira-lata nos acomete em todas as áreas que a gente pode imaginar. Hoje a Lélia é reconhecida, inclusive dentro da academia, mas botei aqui uma apresentaçãozinha para vocês da Lélia, um comparativo da Lélia e da Ângela, duas ativistas do movimento negro. A Ângela dos Estados Unidos, né, ativista pelos Panteras Negras nos Estados Unidos, deu início no feminismo negro dos Estados Unidos, né, como ativistas. E aqui, paralelamente, a gente tem a Lélia Gonzalez, que eu vou poder falar um pouquinho mais pra frente dela também. E a Angela Davis, ela tem razão, porque a gente tem muita dificuldade de nos reconhecermos como latinos. E as pensadoras do Cone Sul Global têm muito mais a nos acrescentar do que as pensadoras do Norte Global, porque nós sofremos opressões diferentes. E são opressões que as mulheres pensadoras brasileiras ou latinas podem melhor nos falar, e a gente pode criar uma identidade muito melhor, ou melhor, logicamente, sem refutar o pensamento de mulheres importantes, como Angela Davis, Bell Hooks, nada disso. Mas é só para a gente poder valorizar também o que a gente tem. O tabu do feminismo. Essa imagem, ela traduz um pouco, talvez, o medo. A Djamila Ribeiro tem até um livro que chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro? E aí essa pergunta deveria ser amplificada, eu acho, porque o feminismo, aqui no Brasil, diferentemente do que uma boa parte, talvez, do norte global, muitas mulheres que são chamadas de feministas, elas recebem isso como uma ofensa, e muitos homens, quando querem tentar xingar uma mulher, usam feminista como se fosse também um xingamento. Mas se a gente lembrar que o feminismo é um movimento legítimo, que ao longo da história vem nos proporcionando vitórias importantes, é meio que não dá muito para entender por que os formadores de opinião não abraçam o termo e tentam realmente divulgar o que o movimento representa. A gente, talvez uma derrota do feminismo, diante de muitas vitórias que ele teve, foi não conseguir isolar esse preconceito em volta dele. E essa distância que as pessoas querem ter, que talvez eu acho que falta um pouco de compreensão. Entenda, aqui eu não estou falando, por exemplo, há mulheres negras que rechaçam o feminismo com razão. O feminismo, na sua origem, ele é um movimento racista e elitista. Ele não era um movimento inclusivo. Isso só foi mudar quando o feminismo negro conseguiu se organizar. E hoje em dia a gente consegue ter essa pluralidade de feminismo, né? E refutar um pouco essa ideia de mulher universal, que não existe. A gente precisa encarar toda essa pluralidade. Aqui no Brasil, na década de 60, mais ou menos, a gente já tinha pensadoras preocupadas com esse recorte de classe, de raça, e hoje em dia ainda bem a gente consegue observar essa pluralidade dos movimentos feministas, tentando corresponder à pluralidade de mulheres também, né? Nós temos várias correntes, além do feminismo negro, tem o marxista, socialista, interseccional, enfim, muitos. A Constância Lima Duarte é uma das pensadoras do feminismo, mais ou menos da década de 70, e ela, num artigo, ela fala que se a história do feminismo é pouco conhecida, deve-se também ao fato de ser pouco contada. Então, é isso que eu estou tentando fazer aqui hoje, contar um pouquinho da história, para ver se vocês conseguem continuar reverberando ela por aí. Bom, aqui no Brasil, eu vou falar de 4 ondas do pensamento feminista brasileiro. Essas 4 ondas não correspondem, talvez, se vocês já tenham conhecimento,
das 4 ondas a nível global, tá? São coisas diferentes. Eu vou tentar dividir essa contação de história nessas 4 ondas, e eu vou falar de onda por quê? Porque é um movimento que a gente observa um recuo, juntando tudo, varrendo, trazendo para perto de si, aumentando, criando massa, volume, e aí transbordando. E aí é quando vem essa onda, quando ele transborda, quando ele vai além para começar o ciclo novamente. O primeiro momento, a primeira onda que a gente tem do pensamento, tá? Espero que a gente consiga deixar isso bem claro aqui, que a gente está falando do pensamento, da construção do pensamento. É em prol da educação. A primeira vez que o Brasil teve abertura de escolas públicas com acesso para as mulheres foi em 1827. Foram as poucas mulheres que tiveram acesso a essa escola, que saindo da escola foram publicar livros, ensinarem outras mulheres, reverberarem o que elas estavam aprendendo ali, até abrirem outras escolas. Foram essas mulheres. Por quê? A partir desse momento que as mulheres puderam começar a ser escolarizadas, é que deu um estalo de que elas precisavam ser mentes pensantes e que só a educação e a informação seria capaz de libertá-las desse cenário de subjugação, de dependência, de se colocar sempre como um segundo sexo. A gente vai ver no adiantar aqui que a literatura ela teve muito ligada à articulação do movimento feminista do Brasil. A primeira mulher que teve, assim, não a primeira mulher, mas talvez a que mais se destacou nesse início, foi Nízia Floresta. Provavelmente vocês talvez tenham ouvido falar dela. A Nízia, ela foi a primeira mulher a romper o privado e ter publicações, ter suas ideias publicadas. Esse livro dela, Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, é um texto que é considerado fundante do feminismo brasileiro, do pensamento feminista brasileiro. E desde aquela época, ela já faz um raciocínio de que a origem no Brasil do preconceito é a herança cultural portuguesa. Ela já faz esse pensamento que hoje a gente consegue pensar como decolonial lá em 1832. Ela ridiculariza a ideia dominante da supremacia masculina e ela antecipou a noção de gênero como construção sociocultural. Ali pequenininho tem uma frase dela que ela diz: as desigualdades que resultam em inferioridade vêm da educação e das circunstâncias da vida. A Nízia, ela foi a mulher também que começou a traduzir obras feministas da Europa. Só que ela não fazia uma tradução literal, ela fazia o que ela chamava de tradução livre. Tanto que aquele primeiro livro dela que eu coloquei ali, ele foi uma inspiração dos escritos de Mary Wollstonecraft e da própria Olympe de Gouges. E ela fazia uma coisa que às vezes é até difícil de imaginar por causa da época, se a gente conseguir fazer esse exercício. Ela pegava todos os conceitos do que era vivido na Europa e ela traduzia de forma a se adequar à realidade brasileira. Ela já entendia que a gente vivia num cenário de desigualdade. Ela tinha só 22 anos. E com 22 anos, ela escreveu esse livro dela, e no final do livro ela fala que ela não queria criar um mal-estar para os homens de jeito nenhum. O que parece até um pouco contraditório, porque nessa época o feminismo na Europa já era um feminismo muito combativo, né? E aqui não, mas o que pode parecer às vezes uma inocência, na verdade é uma estratégia por ela entender que aqui no Brasil a gente não poderia tomar a frente de um feminismo muito combativo, com muitos requerimentos, sendo que a gente não tinha o básico ainda. Enquanto as mulheres já estavam pleiteando, começando a querer direitos políticos, aqui a gente não tinha nem direito à alfabetização direito, e tudo muito precário. Então, foi uma mulher importante.
na segunda metade do século XIX, começou a surgir os primeiros jornais escritos por mulheres, que eram muito criticados como uma imprensa secundária, fútil. E aí, uma das mais importantes editoras de jornal foi a Joana Paulo Manso, que era uma argentina radicada no Rio de Janeiro. Ela acreditava na inteligência feminina. Eu coloquei ali que ela acusava os homens de egoísmo, considerarem que as mulheres eram sua propriedade, suas bonecas. Com a publicação desse jornal, ela tinha a intenção de incentivar mulheres a buscarem sempre a sua melhoria de condição social e emancipação moral. A gente teve também o jornal Belo Sexo, da Júlia Albuquerque. A Júlia, ela incentivava as colaboradoras que escreviam no jornal a assinarem, participarem efetivamente ali dos temas que eram discutidos para publicação. Eu encontrei foto da Júlia ainda, mas eu vou vasculhar o que tiver de acervo para depois a gente poder... Porque é bom a gente ver a imagem, né? Porque quando fala o nome, a gente... É a mesma coisa quando a gente fala mulher, no singular. Quem que é mulher? Qual é o padrão de mulher que ocupa e habita o pensamento da maioria das pessoas? Então, a importância da gente sempre falar no plural para poder abranger a pluralidade de mulheres também. O segundo momento, a segunda onda, foi por mais educação, ensino superior e começando a sonhar com o voto. Em 1870, teve uma explosão de revistas feministas, de jornais feministas, e assim começou a ser um pouco mais difundido, o que estava, talvez, às vezes, preso dentro de mulheres que tinham um pouco mais de condição financeira. Merece destaque a Francisca Senhorinha da Mota Diniz. Ela era dona desse jornal aí, do Sexo Feminino. O Sexo Feminino teve 3 grandes momentos, assim. 73 a 75, ele circulava em Minas Gerais, e ele chegou a ter 800 assinantes. Depois de 87 a 89, ela mudou para o Rio de Janeiro junto com a filha dela, e ela ficou muito conceituada na corte. Quando ela foi para o Rio de Janeiro, os artigos que ela escrevia, ela tentava demonstrar que o grande inimigo das mulheres era a ignorância dos seus direitos e que os homens tinham ciência desse cenário. Então ela tentava quebrar essas cadeias. A filha dela, a Elisa Diniz Machado Coelho, ela foi fundadora de uma escola para moças, Colégio Santa Isabel, no Rio de Janeiro, e depois veio a ganhar muito prestígio na cidade também. E aí, de 90 a 86, a gente reconhece o sucesso do jornal, porque houve uma tiragem de 4.000 exemplares do primeiro número desse jornal para os novos assinantes. Foram Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Depois, com a proclamação da República, a Francisca Senhorinha ficou muito empolgada e resolveu mudar o nome do jornal. E aí ele passou a se chamar o 15 de novembro do sexo feminista. E ele começou a ter mais ênfase de defesa do direito das mulheres, do estudo superior, do trabalho, denunciar também a educação que era muito medíocre que as mulheres recebiam. E a partir daí, outros jornais. Eixo das Damas, que era a editora era Amélia Carolina da Silva Couto. Ele tentava dar mais atenção para a igualdade e, novamente, direito à educação, além de divulgar realizações femininas em outros países, como uma forma de inspirar as mulheres aqui também. Depois, em 1873, a gente teve o Domingo e o Jornal das Damas, que também pleiteava o ensino superior, trabalho remunerado, e de uma forma totalmente nova, eram jornais que defendiam que a dependência econômica das mulheres determina a subjugação. E isso a gente vê refletido até hoje em dia, assim, né?
e defendia também o desenvolvimento do país, também dependia das mulheres tanto quanto os homens. Uma coisa que é importante destacar é a seguinte: todos esses jornais não eram jornais de pensamentos feministas. Eles tinham esses artigos ali camuflados entre eles. Eles eram jornais que divulgavam vida doméstica, receitas, moda. E ali no meio, eles colocavam esses artigos feministas porque a intenção era alertar as mulheres, despertar uma consciência e assim talvez elas pudessem aderir ao movimento e reivindicar com mais força os direitos que essas mulheres que já estavam pensando sobre isso queriam. Uma mulher que se destaca muito pelo seu perfil muito combativo é a Josefina de Azevedo. Ela dirigiu um jornal A Família, de 88 a 1897, e esse jornal ele tinha esse caráter mais combativo que não se via nos outros jornais. Os outros jornais eram mais moderados, vamos dizer assim. Aí, o que ela fez? Com ênfase, questionou a construção ideológica do gênero feminino e exigiu mais mudanças radicais na sociedade. Para isso, ela denunciava a opressão e exigia o direito da mulher ao ensino superior, ao divórcio, ao trabalho remunerado e ao voto. Ela foi uma das primeiras mulheres que defenderam o direito ao voto e cidadania no país. Como que isso foi feito? Através de uma peça teatral, O Voto Feminino, que foi encenado no Teatro... Deixa eu ver qual é o nome aqui. Teatro do Recreio, no Rio de Janeiro. Depois, essa peça virou um livro. Através desse livro, ela começou a viajar o Brasil inteiro, falando da ideia do sufrágio feminino. Ela adquiriu muitas adeptas, mas também muitos inimigos. E aí a imprensa da época, de forma implacável, começou a persegui-la. Parece muito 2024, né? Mas duas jornalistas, irmãs, essas irmãs aqui estão para ilustrar que, saindo do eixo Rio-São Paulo, em Porto Alegre, a Revocata e a Julieta, elas tinham esse jornal, que era o Corimbo, e nesse jornal elas faziam apelações a favor do voto, educação, ensino superior, profissionalização feminina. A vertente era sempre muito essa, né? E elas faziam de forma incansável a divulgação do que estava acontecendo nos outros países para que o Brasil tomasse como modelo, né? E Prisciliana Duarte, essa era uma revista, A Mensageira. E ela foi uma revista que teve distribuição nacional, né? Tudo que era publicado ali tinha um alcance muito grande. Mais uma vez, com defesa de educação e textos também divulgando os pensamentos feministas. Bom, no final do século XIX, as primeiras brasileiras foram fazer cursos universitários no exterior, o que teve muita vibração para essas revistas feministas, mas em contrapartida, a literatura, o teatro, a imprensa masculina tentou ridicularizar ao máximo essas mulheres, falando que elas não poderiam ser doutoras e ao mesmo tempo cumprir os seus afazeres domésticos. Só que uma coisa muito clara que a gente precisa deixar aqui é que essa resistência às mulheres ocuparem cenários de trabalho, elas eram restritas às mulheres de classe média, branca. As mulheres pobres sempre tiveram que trabalhar, estavam sempre já ocupando as fábricas, fazendo trabalhos domésticos. Então, essa resistência abraçava um perfil de mulher que eles enxergavam como mulher, né? E não abrangendo a todos na época. Passamos para o terceiro momento, que é a cidadania. No século XX inicia a movimentação inédita de mulheres mais ou menos organizadas. Foi aí que nós começamos a nos organizar e a ter talvez o início de um movimento, e pleiteando voto,
curso superior, ampliação do mercado de trabalho. E aí, com certeza, vocês conhecem a Berta Lutz. Ela foi, toda vez que tem celebração de voto feminino, o rosto dela geralmente está ilustrando. Realmente ela foi muito importante na campanha. Ela denunciou a opressão das mulheres e propôs pela primeira vez essa organização de um movimento. Foi ela também uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve uma participação muito importante, né, para que o voto, para o sufrágio feminino passasse a existir. Mas, mais do que a Berta, eu gosto de falar de Maria Lacerda de Moura, que é mais invisibilizada. Ela se definia como intelectual, como pacifista, como feminista. Ela foi anarquista, comunista, sufragista, feminista, mas ao mesmo tempo ela criticou todos esses movimentos que ela participou. Em 1920 ela criticava o movimento que era entendido como feminista porque ele não acolhia mulheres negras e pobres. 1920. E foi só na década de 70, 80 que se começou a ter um pensamento que realmente as coisas não estavam indo pelo caminho certo e que esse feminismo não incluía todo mundo. Então, então ela defendia a libertação da mulher, era uma mulher que em 1920 era adepta ao amor livre, era a favor da educação sexual, era contra a moral que era vigente naquela época. Nesse livro que ela publicou em 1918, que é Em Torno da Educação, ela fala, defende que a instrução é o único meio de transformação na vida das mulheres. Ela colaborou com a Berta para fundar essa Liga da Emancipação Feminina, que foi um embrião daquela federação que depois a gente mostrou ali quando estava aparecendo a fotinha da Berta ali. Só que ela acabou se afastando, porque ela viu que era um movimento muito burguês. E aí ela acabou se aproximando mais da causa do operariado. Ela reconhecia que essa emancipação intelectual era algo muito difícil de ser conseguida, né? Totalmente a desigualdade social do Brasil, e por isso ela falava e escrevia sobre tudo. Ela falava do Estado, ela falava de serviço militar, ela falava de métodos contraceptivos. E, como eu disse, ela era uma sufragista, mas que colocou em xeque o movimento porque viu que as mulheres que pleiteavam o voto eram mulheres de classe média branca que continuavam oprimindo outras mulheres. Ela criticou o feminismo porque entendeu que houve um esvaziamento muito grande da pauta também. Essa daí é uma frase dela também que cabe muito nos dias de hoje. Ela diz que a palavra feminismo, de significação elástica, deturpada, corrompida, mal interpretada, já não diz nada das reivindicações feministas. Resvalou para o ridículo, uma concepção vaga, adaptada incondicionalmente a tudo quando se refere a uma mulher. Em qualquer gazela, cada passo vemos a expressão vitórias do feminismo referente, às vezes, a uma simples questão de modas. E a gente vê ainda hoje, 2024, esse esvaziamento do que é, na verdade, na realidade, uma ganha de uma causa feminista. A década de 20, então, ela promoveu muito esse feminismo moderado, mas, ao mesmo tempo, houve o surgimento de um anarcofeminismo. Esse anarcofeminismo, ele propunha a emancipação da mulher como um todo, mas ele queria também a instrução da classe operária de uma nova sociedade libertária. Era um feminismo que discordava bastante desse movimento sufragista das mulheres, porque era um movimento que entendia que tinha muito mais coisa para vir antes. Como que a gente poderia requerer para as mulheres direitos políticos se elas não tinham direitos básicos, se a alfabetização era precária, se elas não tinham outros direitos que deveriam ser tidos como primordiais? E aí, dentro desse movimento, a gente tem a Leonina Daltro,
que foi uma feminista que ocupou vários espaços públicos para poder chamar a atenção das suas reivindicações. Com isso, ela conseguiu. Ela chamou a atenção de um senador, que foi o Gilson Chernon, para quem apresentou o primeiro projeto de lei a favor do sufrágio feminino. E o fato repercutiu de uma maneira tão assim, que ficaram com medo de que desse certo, que os senadores e deputados, a imprensa antifeminista, começaram a ridicularizar essas mulheres, mas também os homens que estavam apoiando essas causas, né? A gente tem a Ercília Nogueira Obra, que em 1922, esse livro vende até hoje, publicou esse livro, Virgindade Inútil, novela de uma revoltada, em que ela falava queria discutir exploração sexual e trabalhista da mulher, isso em 1922. Depois a gente teve a Dilma Nazário, que teve essa publicação também, que para a época foi revolucionária. Ela juntou artigos escritos por diversas mulheres em diversos jornais. E aí o que ela fez? Ela começou de uma forma muito lúcida a comentar esses artigos, mostrando os prós e os contras. Dessa maneira, as mulheres que tivessem acesso a esses livros, elas seriam induzidas a terem um senso crítico próprio, pensarem por elas mesmas. 1927, no Rio Grande do Norte, teve aprovada a legislação estadual de direito ao voto para as mulheres, muito antes do que no Brasil inteiro. Só que isso deu um regozijo entre as feministas e elas começaram a usar isso de precedente, porque queriam que essa lei fosse estendida a nível da União. Fizeram muitas passeatas, muitas reivindicações, manifestos. Infelizmente, não adiantou muita coisa. Elas tiveram que ver a primeira prefeita do Brasil ser eleita no Rio Grande do Norte antes do restante do Brasil. Isso porque só as mulheres do Rio Grande do Norte é que tinham direito a voto. E na primeira eleição, que foi a eleição municipal, foi eleita uma prefeita na cidade de Lages. Ela derrotou um coronel na região com 60% dos votos, Alzira Soriano. Nessa eleição também de 1929, a gente teve a primeira mulher votando, que foi a Celina Guimarães. Coloquei a foto ali desse momento importante. Celina era uma educadora, ativista também da causa feminista. Em 1932, Getúlio Vargas incorporou o voto feminino no Código Eleitoral, e aí isso fez que o Brasil fosse um dos 4 países da América com direito ao voto feminino. Era Canadá, Estados Unidos e Equador. E em 1934, o sufrágio feminino foi incorporado na nossa Constituição, só que não durou muito tempo, porque logo Getúlio suspendeu as votações, as mulheres só vinham votar novamente em 1945. Eu trouxe uma definição aqui para vocês, explicar rapidamente de intérpretes do Brasil nas ciências sociais, especialmente na ciência política. Os pensadores antes da década de 70 são denominados de intérpretes do Brasil. Isso porque só na década de 70 é que se começou a institucionalização de pós-graduações aqui no Brasil. Então, os pensadores que vinham especialmente da ciência política, que agora é a minha área, eram dos amplos conhecimentos, né? Eram escritores, eram sociólogos, economistas. E eles interpretavam o Brasil muito através da literatura. A literatura brasileira pegava um recorte específico de algum lugar, pormenorizado, e conseguia traduzir o que estava se passando no Brasil. E através da literatura, a gente também teve escritoras feministas que se destacaram. A primeira delas, que eu quero citar só 2, a Gil, em 1928. Ela lançou esse livro, Meu Pecado Glorioso. Era um livro de poemas eróticos. Ela contribuiu muito para a emancipação da sexualidade feminina. Em 1910, ela criou o Partido Republicano Feminino, junto com a Leonina Daltro, que eu falei lá atrás, que foi a responsável por ter um senador para colocar o primeiro projeto de lei do voto.
E em 1910 não era ventilada ainda a questão do voto e a Juca foi pioneira. Essa daqui com certeza vocês conhecem, estuda na escola, que é a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz nunca admitiu a legitimidade do movimento feminista, mas ironicamente foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E foi a primeira mulher, mas vocês talvez não sabendo, mas agora vão passar a saber, de uma academia que também foi fundada por mulheres. A Júlia, que foi a fundadora da Academia Brasileira de Letras, não pôde ocupar a cadeira quando da fundação, e quem ocupou foi o esposo dela. A Raquel de Queiroz, ela foi militante do Partido Comunista, ela chegou a ser presa, mas depois ela foi mudando a ideologia, foi mais para a direita, e infelizmente ela chegou a apoiar o golpe militar em 64. O primeiro livro dela, que é o 15, é o mais famoso, bem, na minha época, quando eu fiz, não era nem Enem ainda, era vestibular, era um livro que era cobrado em vestibular. Esse livro, Graciliano Ramos deu uma entrevista na época falando que não acreditava que tinha sido escrito por uma mulher. É um livro que conta o lado de homens fragilizados pela seca, mas que conta a história de uma mulher que se nega a ter um casamento tradicional para fugir daquela seca. Então, uma mulher prefere continuar, talvez, numa condição que eles entenderiam como sofrimento, mas para ser dona de si. Isso em 1930. Em 1932, a Raquel lança José Miguel, que é um livro em que ela fala das mulheres do povo, as mulheres que rejeitam a sua objetificação, mas ao mesmo tempo exploram a sua libido, mulheres que reagem ferindo a faca, homens que tentam ousar abandonar os seus filhos pequenos. Por último, como contribuição, a gente tem também 39, as Três Marias. São personagens que demonstram as mais diversas condições da mulher, especialmente na repressão sexual, e as perspectivas dessas mulheres naquela época também, que possivelmente eram entrar num casamento e só, um casamento monótono. E é isso que ela questiona aqui nesse livro. A última onda é a revolução sexual, política e intelectual. A década de 70 é o momento que o feminismo conseguiu alterar radicalmente os costumes e transformar as suas reivindicações mais ousadas em direitos. Só que a gente precisa ter uma consciência que quando veio essa revolução sexual, essa libertação sexual das mulheres a nível global, o Brasil estava entrando numa época de ditadura. Então, o que acontecia aqui? A gente teve uma emancipação da consciência, da criação da consciência feminista brasileira. Existiam grupos de mulheres que se encontravam para falar do seu dia a dia, das situações domésticas, mas também das condições de trabalho, dos seus filhos. E, além disso, elas faziam leituras de artigos feministas, de pensamentos, de pensadoras, e discutiam, e debatiam nesses grupos. A gente tem aqui nesse momento, na década de 60, talvez, o marco do primeiro reconhecimento estratégico das mulheres se organizando para poder começar, de fato, um movimento. A gente tem que observar, então, que era quando explodia a libertação sexual no mundo inteiro, a gente vivia uma conjuntura política muito complicada, em que as mulheres tinham que se preocupar em ser contra a ditadura, tinham que se preocupar em ser contra a anistia, querendo redemocratização e também por melhoria de qualidade de vida. Mas isso não afastou as mulheres de debaterem assuntos importantes como sexualidade, direito ao aborto
Nesse momento, com esse slogan Nosso Corpo nos Pertence, as fotos pertencem a movimentos fora do Brasil, né? Aqui a gente vive um momento de repressão, então é muito complicado. Mas o planejamento familiar e o controle da natalidade, eles passaram a ser pensados como integrantes de política pública. A tecnologia anticoncepcional, ela se tornou uma aliada da mulher no sentido de desvincular sexo à maternidade. Porque sexo sempre foi desvinculado de paternidade para os homens e para as mulheres não. Então essa tecnologia anticoncepcional veio ajudar as mulheres nesse avanço de sexo por prazer. O termo ficar, que a gente usa hoje em dia, né, talvez seja o grande efeito comportamental dessa época, as mulheres terem a liberdade de ficar. Nessa época voltou a imprensa feminista, e aí eu cito ali dois jornais, Brasil Mulher de 75 e Nós Mulheres de 76, que já vinham com esses debates muito mais inflamados, né? Então falava de aborto, falava das mulheres na política, trabalho feminino, dupla jornada. Esse Nós Mulheres, o primeiro número dele foi bancado pela Elis Regina. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais da Elis Regina como esse personagem político, tem um livro que chama Não Se Assuste Pessoa, as personagens políticas de Gal e Elis na ditadura. Então, provavelmente vocês vão conseguir saber um pouquinho mais disso aí. Em 81 veio o Mulherio. O Mulherio ele era um jornal extremamente importante, porque ele veio no momento de organização do feminismo negro, mas também ele denunciava a violência, a discriminação da mulher negra, e ele se tornou, na verdade, um exemplo de conscientização e cidadania e do avanço das conquistas feministas sociais da mulher brasileira. Na década de 70, começou a institucionalização desses estudos de gênero. Aconteceu isso primeiro nos Estados Unidos. A gente tem a Bell Hooks muito crítica com esse momento, dizendo que isso fez com que esvaziassem aqueles grupos de reflexão, elitizasse cada vez mais o ensino e tirasse do debate das mulheres que poderiam ter acesso e que não poderiam estar dentro da institucionalização. Isso aqui aconteceu no Brasil também, mas nós tivemos universitárias, feministas universitárias, alunas, professoras muito engajadas, que criaram núcleos de pesquisa, e aí, no primeiro momento, a mulher poderia passar a ser sujeita de poderia ser sujeita de pesquisa na academia. A primeira que fez isso foi a Eliane Sapiotti, na sua tese de doutorado, A Mulher da Sociedade, de Classe, Mito e Realidade. O que ela fez, na verdade? Ela usou uma estratégia. Ela fez um estudo marxista do capitalismo subdesenvolvido, capitalismo periférico, que é isso que a gente vive aqui no Brasil, para poder falar que a opressão feminina era determinada por essa condição de classe. Então meio que passou, porque no momento ainda não podia se discutir como a gente se discute hoje em dia. Ela não se identificava como feminista, mas na verdade isso não é uma característica dela. Até os anos 90, mais ou menos, nenhuma escritora, nenhuma pesquisadora, ninguém de trabalho cultural fazia essa identidade, nem no Brasil, nem na América Latina. Acho que muito também por causa do contexto que a gente vivia, sociopolítico. E naquele momento era impensável você falar de feminismo desvinculado de uma perspectiva de classe. A Rosemary Muraro, ela já foi totalmente disruptiva. Enquanto as mulheres tentavam fugir dessa nomenclatura de feminismo, ela veio para falar: sou feminista sim, sou católica, veio subvertendo a regra. Ela criou esse conceito de feminismo da fome,
que é um feminismo para poder incluir as mulheres de camadas mais pobres, mas deixou claro que essa luta também deveria ser uma luta contra o Estado e com um ideário de transformação social. Ela não se entregou a estudo feminista, mas ela fez pesquisas fora das academias muito importantes sobre a sexualidade. Foi ela que traduziu esse livro da Beth Friedan, A Mística Feminina. Esse livro, ele fala sobre uma emancipação da mulher, dos afazeres domésticos, de compras de eletrodomésticos. Esse livro depois foi refutado, inclusive pela Bell Hooks, né, porque mais uma vez falava de um problema de mulheres brancas da classe média. E aí ela trouxe a Beth Friedan para o Brasil, o que foi o fim dos tempos para os homens aqui, porque eles achavam que ela que ia colocar na cabeça das mulheres naquela época que elas tinham algum direito que não os domésticos. E ela foi, coitada, muito ridicularizada, inclusive por entrevistadores que se diziam progressistas do Pasquim. Ela foi muito julgada pela sua aparência, chamada de feia, de bruxa, de tudo que vocês podem imaginar. Mas a presença dela não passou em branco aqui. Em 75, a Rose criou um Centro da Mulher Brasileira de pesquisa sobre sexualidade, que culminou nesse livro aí. Nesse livro, ela falava mais abertamente sobre a diferença, o que era mais importante, gênero ou classe. Ela trouxe esse embate que dividia ativistas feministas e a esquerda. E foi um trabalho muito importante para demonstrar a desigualdade social no Brasil, especialmente entre mulheres. Foi um trabalho que ficou aí top de vendas durante 6 meses. Foi o livro mais vendido durante 6 meses. No campo político, a gente tem o lobby do batom, que é um movimento que eu sou fã. Foi o caso de maior sucesso de luta coletiva feminista da história do Brasil. O lobby do batom, ele demonstra aqui pra gente uma ocupação do cenário político das mulheres a partir mais ou menos da década de 80. E ele foi composto por feministas que ultrapassaram todas as suas barreiras identitárias, todas as suas barreiras partidárias, na verdade, para poderem se unir a 26 deputadas federais e trabalharem na nova Constituição. As deputadas, na época, percorreram o Brasil inteiro, ouvindo as mais plurais mulheres que poderiam existir, catalogando tudo, recebendo carta, conversando, escutando os seus problemas, para que elas pudessem formular artigos que incorporassem todas as mulheres que elas pudessem conceber naquela época. Hoje em dia, a gente tem um avanço no estudo de gênero e naquela época a gente não tinha um conhecimento profundo da comunidade trans, mas as pautas do lobby do batom incluíam a comunidade LGBT da forma mais revolucionária que poderia acontecer naquela época, numa fase de ditadura militar. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre a questão do transfeminismo, a Letícia Nascimento tem um livro muito importante sobre isso. Bom, com esse movimento, elas conseguiram aprovar 80% das reivindicações e tiveram 3.321 emendas aprovadas na Constituição de 1988. E hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue vislumbrar um coletivo assim de mulheres que vai ser suprapartidário. Se a gente olhar para o nosso Congresso Nacional, a gente não consegue vislumbrar isso, infelizmente. Se vocês quiserem saber mais sobre esse lobby do batom, tem um documentário do Globoplay. Vocês podem acessar. Bom, essa pluralidade de pensamento, ela se deve muito às ativistas, mas se deve muito também às pioneiras dos pensamentos que interseccionavam raça e gênero aqui no Brasil. Então, a gente
Tem que citar a Lélia Gonzalez, que eu já mostrei lá para vocês antes, que participou desse movimento do lobby do batom. Ela foi assessora, inclusive, da Benedita da Silva. A Sueli Carneiro, que está aí vivíssima até hoje, produzindo muita coisa para a gente poder aprender. Também participou dessa campanha do lobby do batom. A gente tem a Beatriz Nascimento, historiadora, professora, ativista de direitos das mulheres, direitos negros, especialmente no reconhecimento da titulação das terras quilombolas. Então, a gente tem aqui, na década de 60 e 70, uma ideia de interseccionalidade muito à frente do que acontecia no norte global, por exemplo, em que eles ainda continuavam nessa defesa de uma mulher universal. Bom, para finalizar, eu botei uma pergunta: pós-feminismo. Se a gente está nessa fase de pós-feminismo ou não. A partir da terceira onda feminista, os estudos feministas começaram a se ampliar. E como eu disse também agora, no século XXI, né, a gente tem mais acesso por causa da internet, mas nas universidades proliferaram coletivos de mulheres. Eu acho que na Rural tem. A gente consegue ter acesso a TCC, a dissertação, teses que colocam as mulheres na centralidade dessa discussão acadêmica. Antes elas eram muito voltadas para as ciências sociais, mas hoje a gente vê em todos os mais diversos cursos. Recentemente, o curso de Direito também tem feito teses e dissertações com as mulheres no centro, né? E o curso de Direito é um curso ainda extremamente conservador, a gente sabe, é uma área extremamente conservadora, e a gente vê hoje em dia esses estudos também dentro da economia. Eu tenho uma amiga que é engenheira ambiental, doutora em engenharia ambiental, trabalha com biogás, e elas têm um coletivo de mulheres para empoderamento dessas trabalhadoras do biogás. Só para vocês verem que é disseminado em todas as áreas. A gente conhece que esses movimentos precisam ser iniciados para que haja ocupação desses espaços, né? A gente tem as pesquisadoras interessadas nas questões de desconstrução de gênero, teoria de decolonialidade, teoria queer. A gente vem avançando muito, tem muita a amadurecer ainda, mas também a gente vem percebendo o avanço desses estudos e dessa ocupação e popularização também do pensamento. Então, quando a gente fala em pós, parece que é algo que está ultrapassado, que já não faz mais efeito, que não faz mais sentido. E se for nesse sentido, eu digo para vocês que a gente não pode encarar dessa maneira. A gente teve muitos avanços, não podemos negar, direitos que nós temos hoje e que antigamente eram inimagináveis, mas temos muito que avançar. Nós sofremos violências, nós vivemos numa sociedade que tem a cultura do estupro, nós não temos salários iguais aos homens, por mais que haja lei para isso. Nós temos baixa representação em espaços de poder, enfim. Talvez agora era para a gente pensar, como no século XIX, que realmente continua sendo a educação a nossa grande libertadora. E pensar na nossa realidade material, tirando isso que a gente pensa como ideal, que acaba embaçando a nossa visão e não nos fazendo criar uma consciência que é urgente. Eu quero finalizar dizendo para vocês que a gente se encontra na luta, e a luta precisa ser coletiva, abraçando todas nós. Obrigada, gente.